Meus amores, uma boa terça-feira, né? Bom almoço para quem tá almoçando. E vou soltar para vocês o quê? Vou fazer para vocês a parábola. Vai ser a mesma parábola de ontem. Por quê, meus amores? Porque as pessoas têm que meditar nas Santas Escrituras. Como é que as pessoas. Como é que as pessoas vão conhecer Jesus Cristo se elas não examinar as Santas Escrituras? Então, mas tem o quê? Então, Jesus está levantando pessoas para quê? Para levar o ID, para as pessoas conhecerem ele, entendeu, meus amores? Meus amores, eu vou fazer duas parábolas para você. Primeiro vai ser do que? Do servo vigilante. Meus amores, por que Jesus não ficou de vir? Jesus não ficou de vir? Então, aquelas pessoas que estão esperando por ele, esperando pela volta dele, se elas não forem tiradas da terra antes, então, se elas ficarem aqui até o dia de Jesus vir buscar, né? O arrebatamento, Jesus vir buscar, então, assim. Aí o que, que vai acontecer, meus irmãos? Elas vão ser tiradas da face da terra. Por quê? Porque estava aguardando, por quê? Porque estava esperando Jesus. Mas aquelas pessoas, o que? Que não estão com perseverança nele, né? Então, se vão o quê? Vão ficar, então vão ser tiradas da terra também. Por causa de quê? Porque o dia do arrebatamento vai ser um dia com trombeta. Não vai ser um dia normal, entendeu? Como as pessoas estão pensando. Tá tudo normal, aí as pessoas vão só sumindo da face da terra. Não é bem assim não, meus amores. Por isso que Jesus manda a gente examinar as escrituras, justamente para a gente entender. A vinda de Jesus, Jesus vai mandar colher as pessoas na face da terra, mas vai ser com trombeta. Entendeu, meus amores? Bora lá? Primeiro que eu digo a vocês têm que aceitar Jesus Cristo como vocês têm que aceitar Jesus Cristo como o dono da vida de vocês. Como o quê? Como não? Como ele é, né? Então, assim, porque ele comprou a gente com preço de sangue. A gente somos de quem? Somos propriedade exclusivamente de Jesus Cristo. Dele e do nosso Pai Altíssimo, né? Então, na Bíblia ainda tem dizendo que Jesus comprou povos de todas as raças, tanto para o meu pai como para ele. Então, mesmo, somos de quem? Então, assim, mas o que está faltando? Está faltando as pessoas o que? Acolher o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu vejo, preste atenção, que muitas pessoas o que? Deixam de colher o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Por vocês não acolherem, quando for no dia dele vir, ele não leva vocês. E se vocês estiverem acolhidos, não estiver andando conforme a vontade de Deus, vocês ficarão. Então serão tirados da terra para ir para outro canto. Bem provavelmente para onde Jesus diz nas Santas Escrituras, né? Que é para onde? O tormento eterno. Meus amores, eu faço tanto vídeo para vocês explicando as coisas. Mas eu explico. Então, por que, meus amores? Se tem é pra gente conversar, se tem é pra gente falar. Que é pra o quê? Pra que o povo escute e haja arrependimento. Entendeu, meus amores? Jesus vinha, leva o povo com o coração assim, aí quer estar no céu com ele. Por isso que Jesus vai colher o povo na face da terra e vai separar o que? Vai separar o que? As ovelhas dos bodes. Por quê? Porque tem as pessoas que temem ele em espírito, tem verdade, e tem as pessoas que não temem ele, entendeu? E Jesus está fazendo o quê? Jesus está fazendo um convite, Jesus está chamando, Jesus está convidando para vocês o quê? Aceitar Jesus Cristo como... Vocês acolher aquele sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Vocês não deixam para colher esse sacrifício quando vocês saírem da terra, não. O sacrifício que Jesus fez aqui, por mim e por vocês, foi aqui na face da terra. Vocês têm que colher ele aqui. Quando sai daqui, não tem mais negócio de sacrifício, não. Jesus não padeceu por nós, não foi aqui na terra? Ele não derramou gotas de sangue por nós? Então, quer dizer, derramou todo o sangue dele por nós, né? Então, pois então, meus amores, o sacrifício tem que ser colhido aqui na face da terra. Negócio de Jesus, não querem saber negócio de salvação, negócio de sacrifício? Então, olha o que é que vocês vão receber. Ó, eu não estou falando de vocês para vocês... Jesus disse, se não haver arrependimento, vocês não herdam do reino do céu.
Por isso que eu vou ler esse versículo para vocês agora. Enquanto vocês não se arrepender dos pecados, das iniquidades, para se converter, para andar com ele, para estar com ele, para quando for no dia dele vir ele só levar, então, se vocês ficaram, então serão tirados. Bora ler o versículo? Bora. Ó. Sobre o que eu tô falando, ó. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Entendeu, meus amores? Se vocês confessar Jesus aqui na face da terra, como Jesus morreu aqui por nós, então, se vocês confessar aqui, vocês vão ser confessados lá no céu. E se vocês confessar e andar não fazendo a vontade de Deus aqui na terra, vai ter uma... Meus amores, tem tudo escrito nas Santas Escrituras. Eu vou ler essa passagem que eu estou conversando com vocês em outro versículo, para vocês entenderem. As pessoas que negam Jesus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Você está vendo? Negou Jesus aqui na terra, não acolheu o sacrifício que Jesus fez por vocês, dá salvação a vocês, vida eterna, vocês não colheram, então vocês vão ser negados. Bora para mais outro versículo? Vou para Mateus, agora é Mateus. É porque, meus amores, eu gosto de explicar. Mas se está nas Santas Escrituras, é para nós explicar. Pronto, meus amores, eu já achei o que eu estava dizendo que eu ia mostrar para vocês no versículo. Eu vou mostrar para vocês agora. Ó. Aquelas pessoas que não confessam Jesus, elas vão herdar o que? Jesus está dizendo agora nas Santas Escrituras. É Mateus 26 e o versículo 46. Olha. E irão para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Você está vendo aí a diferença? Aquelas pessoas que acolheram o sacrifício de Jesus, que caminharam com Jesus até o último dia, elas vão o quê? Para a vida eterna. Entendeu, meus amores? E os que estão com desobediência e irão para o tormento eterno. Então, meus amores, para todos sempre ser atormentado. Vê e repensa se vocês querem jogar a alma de vocês para esse canto mesmo. Entendeu? Jesus está dando chance, Jesus está dando oportunidade. Antes que isso se cumpra. Então, antes que isso se cumprir, vocês têm o que? Oportunidade. E vou ler mais um versículo para vocês. Vou ler o versículo que... glória a Deus. Ó. Eu vou ler o 34, ó. Então dirá o rei, os que estão à sua direita, vinde, bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então, essas pessoas que eu acabei de ler no versículo para vocês, que elas vão herdar a vida eterna, elas vão possuir o quê? O que foi prometido por herança, desde a fundação do mundo, estão prometido para essas pessoas. Que caminharam com Jesus, que fazer o que? A vontade do meu Pai aqui na terra, entendeu, meus amores? Deixei bem explicado, né? Agora bora para outro versículo. Porque, meus amores, tem que explicar as coisas, tem que explicar, porque aí dentro de vocês tem uma alma e meu Pai quer resgatar essa alma do abismo. Quer resgatar essa alma do que, ó? Meu Pai, o Deus de Israel, Jesus Cristo, tá? Quer resgatar as pessoas de que a alma das pessoas, elas estão caminhando no caminho, espaçoso, indo para a porta do abismo, que é a porta larga, como Jesus fala aqui no Evangelho. Eu vou mostrar para vocês esse versículo. Eu gosto de mostrar as coisas para vocês entenderem. Bora lá, meus amores, olha. Aqui, ó, meus amores, tudo que eu falo com vocês é baseado nas Santas Escrituras. Tudo que eu falo com vocês é Jesus falou. E eu falo, mostro no versículo, mostro no outro, mostro em um, mostro em outro livro. Ó, Mateus 7. Olha o caminho que vocês percorrem aqui na terra. Existem dois caminhos. O caminho que vocês caminham com Jesus e o caminho que vocês caminham longe de Jesus. Entendeu? Que é o caminho de quê? O caminho espaçoso.
espaçoso, o caminho da porta larga. Essa porta larga é a porta do abismo. E esse caminho espaçoso é o caminho que conduz à perdição. É o caminho da perdição, que leva as pessoas a fazer tudo o que quer, tudo o que gosta, sem regra, sabendo, sem nem raciocinar. Por isso que Jesus disse, examinar as Santas Escrituras, porque vós conheceis e sabeis o que? A vida eterna que tem o que? Para vocês, para todos nós, né? Bora lá, ler o versículo, que eu gosto de mostrar, né? E aquelas, vou ler logo, sabe qual, meus amores? Aquelas pessoas que negam Jesus. Bora lá? Quer que vocês vão ouvir de Jesus? Ó, e então, Mateus 7, o versículo 23, ó. E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartar vós de mim, vós que praticam a iniquidade. Por que Jesus vai falar assim? Porque vocês negaram Jesus. Por que Jesus vai falar assim? Sabe por quê? Porque as pessoas não quiseram deixar a vida errar, a vida pecaminosa do mundo para o quê? Para se chegar a Ele. Entendeu? Bora ler? Que é para me mostrar mais outro versículo a vocês. Ó, é Mateus 7, o versículo 13 e o versículo 14. Estão falando de quê, Meire? Está falando do caminho largo e está falando o quê? Do caminho estreito. O caminho estreito que conduz ao céu, o caminho largo que conduz ao abismo. Bora lá? O convite que Jesus faz logo no começo desse versículo a vocês. Vocês meditam. Vocês meditam. Jesus está falando o quê? Sobre a vida eterna de vocês. Ó, entrai pela porta estreita. Você está vendo o que é que Jesus está pedindo a vocês? Jesus não está mandando, não. Entendeu? Mesmo Jesus está pedindo a vocês que vocês caminhem no caminho estreito e vocês entrem pelo quê? Pela porta estreita. Ó, entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que passam por ela. Vocês viram o que Jesus acabou de falar para vocês nas Santas Escrituras? O caminho largo que conduz o quê? Primeiro, mas não está falando do abismo. Meus amores, na Bíblia só fala dois caminhos. Que é o caminho que? O caminho que nos leva ao céu, que nós vemos ao céu. O abismo, ninguém tem... As pessoas não têm medo do abismo. Por quê? Porque não vê. O céu nós vemos ver. O pessoal pensa que todo mundo que sai dessa terra vai para o céu. Mas não, meus amores. Existe o quê? O céu e o abismo. O céu vocês vê, o abismo não. Então, entendeu, meus amores? E nem pretenda ver com seus olhos. Bora para o caminho estreito. Olha o que é que Jesus fala no caminho estreito para vocês meditar. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontram. Então, poucas pessoas se rendem ao quê? Aos caminhos de Deus. Poucas pessoas se rendem ao quê? Os caminhos de Jesus. Poucas pessoas o quê? Se rendem o quê? Aos mandamentos do nosso Pai. Seguir Jesus Cristo, entendeu? Meus amores, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E então, meus amores, as pessoas fazem o quê? Por isso que eu leio as coisas para vocês bem... Leio, mostro os versículos, explico as Santas Escrituras para vocês que entender. Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Uma boa tarde, né? Que já tá quase uma boa tarde, né? Uma boa tarde, bom trabalho para quem vai trabalhar, para quem não vai trabalhar, um bom dia, uma boa tarde também, né? E eu amo vocês, Jesus ama vocês. É tempo de arrependimento. É tempo de mudança de vida. Porque Jesus, as portas, Jesus próximo a voltar, e o pessoal endurecendo o coração perante a Ele. Vocês pensam que Jesus não vê o coração de vocês, os pensamentos de vocês, né? Deus diz que Ele é um Deus de longe, mas também Ele é um Deus de perto, entendeu? Meus amores, vou encerrar com vocês. Meus amores, eu falei que eu ia falar a parábola, eu vou falar agora. Vou ler essa parábola, vou fazer 2 vídeos com ela, para poder, porque vai ficar muito grande esse vídeo, ó. É Lucas 12, o versículo 35, é uma parábola inteira sobre o quê? Sobre a pessoa estar vigilante, esperando a volta de Jesus, Tá de qualquer jeito, tá de qualquer forma, vocês vão se render aos pés dele. Mas nesse dia não vai ser suficiente para ele levar vocês com ele não, entendeu, meus amores, ó. Estejam cingidos os vossos lombos e
acesa as vossas candeias. O que é que Jesus está pedindo nesse versículo? Jesus está pedindo que você esteja alerta para quando ele vir. E Jesus está pedindo o quê? Que você esteja o quê? Com a candeia acesa, né? Então, que você seja o quê? Com a luz de Deus dentro de vocês. Entendeu, meus amores? E sede vós semelhante ao homem que espera o seu Senhor quando houver de voltar das bolda para que quando vier e bater logo possam abrir-lhe. Então, meus irmãos, quando Jesus vir, Jesus não quer que vocês vão que primeiro vão se arrepender para poder ir mais ele. Jesus quer arrependimento antes desse dia. Jesus quer transformação de vida antes desse dia. Como é que uma pessoa vai sair vai viajar sem estar nada pronto? A pessoa quer o quê? Antes da pessoa viajar, a pessoa tem que estar com as malas prontas, tem que estar tudo preparado, entendeu, meus amores? Bem-aventurado aquele servo os quais, quando o Senhor vier, achar vigilando. Em verdade vos digo que se vestirá e os servirá, assentará-os à mesa e, chegando-se os servirá. Entendeu aí, meus amores? E se vier na segunda vigília ou vier na terceira vigília e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Então, meus amores, olha, preste bem atenção que eu vou falar para vocês agora. Vai ter 2 vigílias. Essa vigília, a primeira vai ser a vigília do arrebatamento. A segunda vai ser o quê? Vai ser do final dos tempos. Vai ser o final de todas as coisas. Se vocês estiverem preparados, vocês subiram com ele. Vocês o quê? Vão possuir uma nova terra, uma nova terra e um novo céu, né? Vai ser uma nova terra e um novo céu. Então, mas se vocês não estiverem preparados depois da segunda vinda, é a terceira, né? Porque, ó, se vocês meditar, tem a primeira vinda que Jesus veio, que nasceu, né? Aí tem o que? A segunda vinda, que é a segunda de quê? Do arrebatamento, né? E a terceira vinda. Então, se meus irmãos, vai ser 3 vindas. Por isso que eu digo, a gente tem que ler as Santas Escrituras. Se nós não ler, como é que nós vamos entender Jesus Cristo? Jesus está dizendo, ó, servo vigilante. Nós temos o que tá. Aquelas pessoas que foram arrebatadas e as outras ficaram na terra, existe a oportunidade, se vocês ficarem vigilando, guardando por ele. E qualquer momento ele pode vir, porque depois do arrebatamento não vai existir muito tempo na face da terra para o povo, não, entendeu, meus amores? Porque logo, logo meu rei vem reinar sobre a terra, né? Sobre todas as nações, entendeu, meus amores? Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Encerrei pra vocês nessa mensagem, tá bom? Para esse vídeo não ficar muito grande, que eu vou soltar ele na internet, né? Então, assim, meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui.